a lei da mente próspera. Então, o Onipotente será a tua defesa e terás abundância e prosperidade. Jó 22:25. Os vossos únicos inimigos estão dentro de vos mesmos. E os inimigos do homem serão os que são de sua própria casa. O vosso egoísmo pessoal será um dos últimos inimigos que haveis de vencer, à proporção que vos fordes despertando aos sentimentos de verdadeiro amor. Para as pessoas comuns não é fácil dirigir o movimento das coisas, da vida, do sopro de Deus nelas. Os pensamentos contrários de dúvida, negatividade, punição, falta de fé e temor surgem do subconsciente. São os exércitos dos inimigos, que devem ser postos em fuga. Isso explica por que aqui, geralmente, a escuridão é maior antes do alvorecer. Uma grande demonstração geralmente é precedida de pensamentos atormentadores. Ao fazerdes a afirmação de uma alta verdade espiritual, desafiais as antigas crenças do subconsciente e o erro aparece para ser expulso. É nessas ocasiões que deveis fazer repetidamente vossas afirmações, regozijando-vos e dando graças, como se já tivesseis recebido, pois como disse o Altíssimo, antes que me chamem, lhes responderei. Isso quer dizer que todo o bem e toda dádiva perfeita já vos pertencem e estão à espera de vosso reconhecimento. Só podeis receber aquilo que vos vedes recebendo. Possui somente a terra que está ao alcance de vossa visão mental. Todas as grandes obras, todas as grandes realizações, foram levadas a efeito pela conservação da visão na mente. Muitas vezes, pouco antes do grande triunfo, vem o insucesso aparente e o desânimo. Uma das maiores mensagens que as Escrituras apresentaram à humanidade é a de que Deus é o suprimento do homem e que este, pela sua palavra proferida, faz passar da substância para a forma tudo que lhe pertence por direito divino, isto é, como filho e herdeiro de Deus. Todavia, para isso é preciso que tenham uma fé perfeita na sua palavra falada. Expressou Isaías: a minha palavra não me voltará vazia, mas efetuará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Deveis saber que as vossas palavras e pensamentos são tremendas forças vibratórias, que estão continuamente amoldando o vosso corpo e os vossos negócios. Afirma uma instrutora mentalista. Uma senhora, achando-se muito aflita, procurou-me e disseram-me que, no dia 15 daquele mês, seria obrigada a pagar $3.000. Não sabia como obter o dinheiro e se encontrava em situação desesperadora. Respondi-lhe que Deus era o suprimento dela e que há um suprimento para todo pedido. Proferi, pois, a minha palavra. Agradeci a Deus pelos $3.000 que a senhora receberia no tempo oportuno e de um modo justo. Disse-lhe que devia ter uma fé perfeita e agir de acordo com ela. Chegou o dia 15, porém o dinheiro não apareceu. Chamou-me ela pelo telefone e perguntou-me o que devia fazer. Respondi-lhe: hoje é sábado, por isso, não vos farão a cobrança. Vosso papel está em vos mostrardes rica, manifestando vossa fé perfeita em que recebereis o dinheiro na segunda-feira. Pediu-me que a acompanhasse ao lanche para consertar-lhe a coragem. Ao nos encontrarmos num restaurante, disse-lhe: agora não é tempo de economizarmos. Mandai vir um lanche caro. Agi como se já tivesseis recebido os $3.000. Disse Jesus: tudo o que pedirdes na prece, com fé, recebereis. É preciso agirdes como se já tivesseis recebido. Na manhã seguinte telefonou-me e impediu-me para fazer-lhe companhia o dia todo. Respondi-lhe: não, sois divinamente protegida e Deus nunca chega tarde. À tarde, telefonou-me novamente, com grande excitação, dizendo-me: querida amiga, sucedeu-me um milagre. Estava sentada em meu quarto, esta manhã quando soou a campainha. Ordenei à criada: não façais entrar ninguém. Ela, porém, olhou pela janela e disse: é o vosso primo de barba branca comprida. Disse-lhe: então, chamai-o. Gostaria de vê-lo. Ele estava para dobrar a esquina, quando ouviu a voz da criada e voltou. Conversamos quase 1 hora, e já estava para sair, quando me perguntou: como vão as finanças? Respondi-lhe que estava passando dificuldade e precisava daquela quantia, ao que respondeu: querida prima, no dia 19 do mês, vos darei $1.000. Não queria que soubesse que eu estava em perigo de cobrança. Que devo fazer? Só receberei o dinheiro no dia 19 e preciso dele amanhã. Respondi-lhe: continuarei a fazer o tratamento mental. O espírito nunca atrasa.
Dei graças a Deus por ela ter recebido dinheiro no plano invisível e porque se manifestaria no tempo necessário. Na manhã seguinte, o primo a chamou e disse-lhe: passe logo mais pelo meu escritório e lhe darei o dinheiro. Na tarde daquele dia, ela possuía no banco o crédito de $3.000 e encheu os cheques necessários aos pagamentos que devia fazer. Encontrais na Bíblia uma admirável ilustração deste capítulo, com referência aos 3 reis que se encontraram no deserto, sem água para seus homens e animais. Consultaram o profeta Eliseu, que lhes deu esta extraordinária mensagem. Assim disse o Senhor: não notareis vento, nem vereis chuva e, entretanto, o vale estará cheio de água. É preciso que vos prepareis para o que pedistes, quando ainda não haja o menor sinal de sua visibilidade. Por exemplo, conta uma senhora que, tendo necessidade de alugar um apartamento em Nova York numa época em que era difícil encontrá-lo, seus amigos se puseram a procurá-lo e lhes pareceu tão impossível que lhe escreveram: está muito custoso. Será necessário mandardes guardar vossos móveis e irdes residir no hotel. Respondeu-lhes ela: não vos aflijais por mim, sou uma mulher abençoada por Deus, e encontrarei um apartamento. E fez a seguinte afirmação: Espírito Infinito abriu caminho para o meu apartamento. Ela sabia que há suprimento para cada pedido que, agindo no plano espiritual, não dependia de condições externas e também que uma só pessoa com Deus é maioria. Planejara comprar nova guarnição de mesa, quando o tentador, o pensamento contrário ou a mente racional, sugeriu: não adquirais a guarnição. Talvez não consigais, finalmente, um apartamento e ela para nada vos servirá. Porém, respondeu prontamente, a si mesma: prepararei o meu terreno comprando a guarnição. Assim se preparou para o apartamento, agindo como se já o tivesse. Afinal, encontrou milagrosamente um que lhe foi concedido. Apesar de haver mais de 200 pedidos, a guarnição lhe serviu para mostrar que tinha fé ativa. É desnecessário dizer que as covas feitas pelos 3 reis no deserto ficaram cheias de água. Quando chegaram à terra prometida, os filhos de Israel tiveram medo de entrar, pois diziam que estava cheia de gigantes, diante dos quais se sentiam como uma planta rastejante. E vimos gigantes e, pela nossa vista, nos julgamos perante eles como plantas rasteiras. Essa é a experiência de quase todos. Entretanto, se conhecerdes a lei espiritual, não vos perturbareis pela aparência e vos regozijareis, ainda mesmo quando vos encontrardes no cativeiro. Quero dizer que conservareis a vossa visão e agradecereis pela realização de vosso objeto, pois tereis recebido. Jesus Cristo nos apresentou um admirável exemplo disso. Declarou aos seus discípulos: não dizeis, vós, que ainda faltam 4 meses para o tempo da colheita? Pois, eu vos digo, levantai os olhos e olhai para os campos, pois já estão maduros para a colheita. A visão clara que tinha penetrara além do mundo material e viu com clareza no mundo da 4ª dimensão, as coisas como realmente são perfeitas e completas na mente divina. Assim também vos deveis conservar a visão do objetivo de vossa peregrinação e pedir a manifestação daquilo que já recebestes. Poderá ser a vossa saúde perfeita, o amor, o suprimento, a vossa expressão completa, o lar ou as amizades. Todas essas coisas são ideias acabadas e perfeitas, que estão registradas na mente divina ou vossa própria mentalidade superconsciente e devem expressar-se por vosso intermédio. Como exemplo, citarei um fato relatado por uma esoterista norte-americana. Diz ela: um indivíduo se dirigiu a mim, pedindo que fizesse tratamentos ou afirmações para o seu êxito. Era de absoluta necessidade que arranjasse, dentro de um tempo determinado, $50.000 para atender aos compromissos de seu negócio. Quando se dirigiu a mim, o prazo estava próximo a expirar. Ninguém queria colocar dinheiro em sua empresa e o banco recusava francamente fazer-lhe um empréstimo. Quando me contou isso, respondi-lhe: julgo que perdestes a calma no banco e ficaste sem forças. Podeis dominar qualquer situação desde que domineis primeiramente a vos mesmo. Voltai novamente ao banco. E acrescentei: fareis meu tratamento. Esse tratamento consiste na seguinte afirmação: estais identificado em amor com o espírito de todos os que se relacionam com o banco. Surja dessa situação a ideia divina. Respondeu-me ele: senhora, estais falando numa coisa impossível. Amanhã é sábado. O banco fecha ao meio-dia.
O trem só me permitirá estar aqui às 10 horas. O meu prazo finda amanhã e eles não querem emprestar. É tarde demais. Repliquei-lhe. Deus não precisa de tempo e nunca atrasa. Com ele, todas as coisas vos são possíveis. Nada sei de negócios, mas tenho um conhecimento perfeito sobre Deus. Objetou ainda. Tudo me parece muito bonito quando me encontro aqui a escutar-vos, porém, quando me vou embora, é terrível. Residia numa cidade distante, e não tive mais notícias dele durante uma semana. Chegou, então, uma carta. Dizia: tinhais razão. Emprestei dinheiro do banco e nunca mais porei em dúvida a veracidade do que dissestes. Encontrei-o semanas depois e perguntei-lhe: que foi que sucedeu? Evidentemente, tivestes tempo bastante, não é verdade? Respondeu-me: meu trem chegou atrasado, e me achei aqui somente quando faltavam 15 minutos para meio-dia. Entrei calmamente no banco e disse: vim fazer o empréstimo. E me atenderam sem fazer objeção alguma. Eram os últimos 15 minutos que lhe restavam e o Espírito Infinito não se atrasou. Neste caro, aquele homem não poderia alcançar o resultado por si só. Precisava que alguém o ajudasse a manter a mente firme na visão, é coisa que cada qual pôde fazer para os outros. Jesus Cristo sabia disso quando disse: se dois de vos concordarem na terra a respeito de alguma coisa que hão de pedir, ser-lhes-á feita por meu Pai que está nos céus. Um inteligente observador da vida afirmou: ninguém é vencido, se você está encoroado com a coroa do triunfo, e alguém o vê triunfante. Tal é o poder da visão espiritual, e muitos grandes homens deveram seu êxito a uma esposa, irmã ou um amigo que confiou neles e se apegou sem hesitar ao modelo perfeito de sua expressão. A vossa prosperidade depende das ideias que conservais na mente sobre o que é a abundância e o bem-estar perante as leis divinas. Entretanto, muitos não prosperam porque julgam que, para ser homem reto e justo, é preciso ser pobre. Essa ideia errônea criou profundas raízes na mentalidade de muitos indivíduos que procuram seguir as leis divinas, e eles fazem uma grande ofensa a Deus, julgando que o Criador das imensas maravilhas do mundo poderia impor a miséria e a parcimônia aos seus filhos. Jacó, que, conforme a Bíblia, foi abençoado diretamente por Deus, começou a prosperar desde essa ocasião e ficou imensamente rico. João, o apóstolo do amor, escreveu aos primeiros cristãos: amados, desejo, acima de tudo, que prospereis e gozeis saúde, como prospera a vossa alma. Deus preparou inesgotáveis tesouros para vos e vô-los deu de antemão, porém, de acordo com as leis da manifestação, é preciso que, pelo vosso pensamento, deis à substância cósmica a forma que vos convém: dinheiro, saúde, etc. Pela afirmação e a prece, fazeis que a substância universal receba a forma necessária para a realização de vosso pedido. Não deveis vos enciumar pela prosperidade dos outros, porque esse sentimento é um obstáculo muito grande para o bem-estar. Pelo contrário, quanto mais pedirdes a Deus para beneficiar os outros, mais sereis favorecido. O invejoso está pobre porque vê a sua riqueza no outro e por isso quer destruir o outro e a si mesmo. Existe uma lei do dar e receber, a qual deveis observar para poderdes receber abundantemente de Deus. Essa é uma lei mental cuja aplicação é indispensável para adquirirdes a verdadeira prosperidade. A mais simples expressão dessa lei foi apresentada por Jesus da forma seguinte: dai-vos será dado. Emerson a descreve da forma seguinte: a polaridade, ou ação e a reação, se encontram em todas as partes da natureza, na obscuridade e na luz, no calor e no frio, no fluxo e no refluxo das águas, no masculino e no feminino, na inspiração e na expiração das plantas e dos animais, na sístole e a diástole do coração, na ondulação dos fluidos e do som. Se a lei do dar e receber não se manifestar perfeitamente na vossa existência e vos parecer que dais muito e recebeis pouco, não procureis o motivo disso nas pessoas que recebem de vós. Com efeito, a causa de não receberdes compensadoramente pode estar em não dardes liberal e abundantemente e ao mesmo tempo que sem o sentimento de contrariedade ou de que vos fará falta. A vossa dádiva só é válida quando é feita com prazer e alegria e com o sentimento de que possuis muito mais. Quando se trata de serviços prestados a outrem ou de esforços em benefício de alguém, deves dar de coração aquilo que melhor tiverdes, não pensando na retribuição.
Quando os vossos esforços na vida não são convenientemente compensados, facilmente podereis atribuir a causa aos outros, porém, a causa está inteiramente em vos mesmo. Se obedecerdes sincera e conscienciosamente a lei, ela agirá em vosso favor e recebereis abundantemente pelo que derdes de vossa parte. Se vos parecer que a lei não está agindo em vosso favor, deveis procurar em vos mesmo um motivo dessa aparente variação da lei, porque ela é absolutamente invariável e não tem exceção. Entretanto, não deveis julgar que a compensação deva vir da parte de quem recebeu de vós, pois quase sempre ela dará uma grande volta antes de vir ao vosso encontro, porém virá acrescida de grandes juros. Nunca deveis vos lastimar, porque recebestes alguma ingratidão da parte daqueles que beneficiastes, mas sim dar liberalmente, confiando sempre na ação da grande lei e vereis que, no devido tempo, tudo quanto destes vos virá com grande acréscimo. Se fizerdes uma dádiva com qualquer reserva mental, ela não vos trará retribuição, porque não foi feita com os melhores sentimentos. Todas as vossas dádivas e auxílios só poderão ser compensadores, quando feitos de coração e desinteressadamente. Com a mesma liberalidade que dais aos outros, deveis esperar receber do universal. O homem comum faz alguma coisa para os outros e, em seguida, espera a compensação e fixa a sua atenção de tal forma nesse ponto que fecha todos os outros caminhos ao seu suprimento e, às vezes, até esse mesmo. Queixa-se, então, de sua má sorte ou procura meios de obter pela justiça da terra a compensação que lhe é devida. Porém, isso não o satisfaz e um dia chegará a compreender que o único meio para chegar à prosperidade é aplicar as leis espirituais que regem a manifestação perfeita das coisas. Enviado por Maria Cristina, este blog tem a proteção dos anjos e o padrinho é o Arcanjo Miguel. Este texto está livre para divulgação desde que seja citada a fonte. Por Dharmadanya.